sou o pastor Valdecir de Jesus e esse é o vídeo Palavras de Vida e Luz, compartilhando com você doutrinas bíblicas. E dessa vez eu quero deixar aqui como título: o crente deve ser fiel à palavra. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, do versículos 17 ao versículo 24, que diz assim as Escrituras Sagradas: Ora, tu que levas o nome de judeu e te fundamentas na lei e te glorias em Deus, tu que conheces a vontade de Deus e aprovas as obras excelentes porque és instruído pela lei, tu que estás certo de que foi chamado para ser guia de cegos, luz para os que estão na escuridão, mestre dos ignorantes, professor de crianças, porquanto tem na lei a expressão maior do conhecimento e da verdade. Pois então, tu que tanto ensinas a outros, por que não educas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que ensinas que não se deve cometer adultério, adulteras? Tu que abominas os ídolos, mas lhes rouba os templos? Tu que te orgulhas da lei, desonra a Deus, desobedecendo a própria lei? Pois, como está escrito, por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre todos os povos. Paulo usa em seu discurso o diálogo com um interlocutor imaginário, demonstrando o quanto conhecia seu povo e o pensamento teológico dos líderes judeus, a fim de dar mais ênfase às suas constatações. Citou um após outro os grandes, os orgulhosos, religiosidade judaica, para afirmar que de que nada valiam diante de Deus, pois eram apenas conceitos teóricos e palavras gregas, sem a necessária demonstração da fé na vida prática diária. A expressão grega original de aferonta, aqui traduzida por excelente, tem o sentido de distinguir, discernir. Pode significar capacidade de avaliar distinções morais ou reconhecer qualidades que se sobressaem devido ao seu valor eterno. E Paulo, nas suas muitas e seguras convicções das Escrituras Sagradas, por amor a Deus, por a sua servidão a Cristo Jesus, por ser escravo do Evangelho, Paulo confrontava constantemente esses líderes religiosos que demonstravam e realmente expressavam o seu orgulho, suas presunções, homens presunçosos, homens orgulhosos, homens amantes de si mesmo. E isso estava trazendo um mal, não necessário, mas um mal terrível para a sociedade da época, a começar pelos próprios cristãos. Ou seja, isso estava causando um mau testemunho. Mau testemunho esses que faziam com que muitas pessoas viessem a se enfraquecerem na fé, viessem a abandonar a fé, ou, melhor dizendo, se apostatarem da fé. E nós temos visto como a iniquidade tem crescido e o amor de muitos tem se esfriado. Mas eu louvo a Deus e sou grato a Deus, porque quando a Bíblia diz que o amor de muitos tem se esfriado, nós entendemos que não é de todos. Ainda existe muita gente boa, muita gente que realmente está prismando pela verdade, praticando-a no seu dia a dia e se esforçando. É bem certo que nenhum de nós somos perfeitos. Pelo contrário, a cada dia nós nos entregamos a Cristo para que Ele viva em nós, para que Ele habite, para que Ele faça em nossas vidas a sua vontade, porque de nós mesmos jamais conseguiríamos realmente darmos bons testemunhos. Mas a fé que Cristo gerou dentro de nós, ela gera temor. E nós estamos vivendo um tempo em que o temor está se desvanecendo, está sendo disseminado. Por quem? Pelo diabo? Não. Na verdade, primeiro inimigo nosso, inimigo meu, sou eu mesmo. Porque se eu andar de acordo com a palavra de Deus, certamente eu não terei problemas quanto a dar um bom testemunho, quanto a trilhar retamente os caminhos do Senhor. E para isso acontecer, nós precisamos pensar em duas coisas. Primeiramente, pensar em nós diante de Deus. Como que Deus está nos vendo? Eu preciso pensar a cada dia como que Deus está me vendo, assim como você. Pense nisso, raciocine. E segundo, precisamos também pensar nas pessoas.
porque Paulo deixa bem claro que esses procedimentos, essas atitudes, esse comportamento da época, como nos dias de hoje temos também, não generalizando, isso estava causando um mal terrível dentro das igrejas. Isso estava desviando pessoas. Isso estava indo contra a lei da graça. Isso não estava de acordo, e não é de acordo, não é favorável. Por quê? Porque quando o homem cristão, geneticamente falando, a mulher cristã, se desvia, tem um desvio de conduta ética cristã, quando deixa de praticar verdadeiramente a vontade de Deus plenamente e foge da sua sã doutrina, não a obedecendo, não a praticando à luz da Bíblia, ele não traz um mal somente para a sua vida, ele traz um mal para todos quantos estão ao seu redor, e ainda que estejam distantes, porém, estão observando. A Bíblia diz que ao nosso redor há uma nuvem de testemunhas, e nós precisamos ser como colunas, onde as pessoas possam ver verdadeiramente uma segurança, encontrar paz, encontrar sinceridade, encontrar verdade. Nós somos o representante da verdade divina na terra, e nós precisamos a cada dia, em nome do Senhor Jesus, estarmos nos esforçando. Agora não é um esforço por questão de mostrarmos o que muitas das vezes não somos, não. Precisamos ser, para que naturalmente as pessoas, ao olharem para nós, ao ver o nosso procedimento, ao ver o nosso comportamento, possam se espelhar em nós. E assim como aquela mulher virou para o marido dela, lá no Antigo Testamento, e ao olhar todos os dias o homem de Deus a passar embaixo da sua janela, em meio a tantas mulheres prostitutas que nas esquinas ficavam, incitando aos homens que ali passavam, convidando aqueles homens para saírem com ela. Mas o homem de Deus, todos os dias, sendo ele, sem saber, observado por aquela mulher, que da sua janela em todos os dias estava no mesmo horário em que o homem de Deus passava, depois de muito observá-lo, depois de muito realmente estar observando todo o seu bom comportamento, o seu procedimento, ela chegou a uma conclusão. Conclusão essa que ela declara junto ao esposo, está registrado nas Escrituras Sagradas, e ela diz: verdadeiramente, vejo que esse homem que passa por aqui é um santo homem de Deus. Por que ela cita dessa forma? Porque as Escrituras Sagradas, ou seja, aquele que foi inspirado para escrever, para narrar esse procedimento, o comportamento e a expressão desta mulher, fez questão de deixar escrito o que ela disse verdadeiramente. Vejo que este homem que passa por aqui todos os dias é um santo homem de Deus. Porque homem de Deus somos vários, mas santo, separado, que dê bom testemunho, é isso que Deus quer encontrar em mim e em você. Homem de Deus, santo homem de Deus, santa mulher de Deus, separado da iniquidade, aquele que Salomão nos instrui na sua palavra depois de ter terríveis consequências do seu pecado, dos seus procedimentos e mau comportamentos. Ele diz: olha, mulher cujos lábios destilam favos de mel, o seu beijo é doce, mas no final é amargo como fel. Foge da casa dela, não passa nem próximo ao caminho da casa dela. É interessante que Paulo escreve aos Efésios e diz que nós devemos resistir ao diabo na fé. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir o diabo na fé e ele fugirá de vós. Salomão, com uma dada experiência, também um homem de fé, e diz que não devemos sequer passar próximo à casa dela. Ou seja, não brinque com o pecado, não brinque com as tentações. Fique longe, fuja, corra, esforça-te para que tu não caias. Não se subestime a si mesmo ou a si mesma. Deus tem prazer em te ver andando e vivendo em santidade. Agora lembremos-nos que há uma nuvem de testemunho ao nosso redor. Pessoas que se espelham em mim, se espelham em você. Pessoas que acreditam no teu potencial espiritual.
Pessoas que ao ver você pregando, que ao ver você liderando, que ao ver você anunciando as boas novas, acreditam que você vive o que prega, vive o que fala e vive o que ensina acerca da lei divina. Não somos judeus, mas somos gentios, transformados pelo poder de Deus. E agora somos enxertados na videira, a videira verdadeira, Jesus Cristo. Não pense nisso, faça isso. Vivamos como Cristo tem nos ensinado. Venhamos a cada dia nos esforçar. Esforça-te para que ande em santidade. Consagre a sua vida. Lembre-se de uma coisa. Verdadeiramente, como dizem, ninguém tem nada a ver com a sua vida, mas a sua vida influencia pessoas. A sua vida pode salvar pessoas, dado o seu bom comportamento, como também pode levar pessoas ao abismo, e muitas das vezes sem volta, sem retorno. Porquanto, em nome de Jesus, não somente você, eu, a cada dia, sejamos sábios. Uma das maiores sabedorias, na verdade, a primeira delas e eterna, é temer a Deus, porque é o princípio da sabedoria, o temor a Deus. Não perca isso. Não abra mão do temor a Deus. Os tempos mudaram. A tecnologia super avançou e ainda vai avançar mais, trazendo-nos facilidade de comunicação, de expressão, de educação, de aprendizado, em todas as áreas. Mas, sobretudo, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Seja firme e constante, sempre abundante no Senhor. Pregue, ensine, exorte, até que Jesus volte. Seja fiel a Deus. Permaneça fiel a Deus, porque Deus é fiel. Ele permanece fiel. Ou seja, tudo o que Ele falou que vai fazer na sua vida, Ele vai cumprir. Mas cumpra a melhor parte. Que melhor parte é essa? Seja fiel às Escrituras dele. Seja fiel a Deus e tu verás, até o fim da tua vida, como Deus é fiel em tudo que Ele prometeu. Agora, lembrando que, se permanecermos na graça de Deus, a graça de Deus é abundante e poderosa para nos introduzir aos céus, ao céu de luz. Porém, se pararmos, se voltarmos para trás, se você abandonar a graça continua sendo graça para todos quanto nela permanecerem. Deus te abençoe. Deus continue te fortalecendo. Não cedas, não volte atrás. Você, líder, seja fiel àquilo que aprendeu de Cristo. Ensine, pregue a verdade, mas com excelência. Viva essa verdade, em nome de Jesus. Pode parecer que não tem nada a ver no momento, claro, mas em Hebreus, capítulo 9, versículo 27 diz: está ordenado ao homem morrer uma só vez, e após a morte segue-se a juízo. A Bíblia diz que Deus vai colocar ao seu lado direito as ovelhas e ao seu lado à esquerda os bodes. A Bíblia diz que chamará Jesus os anjos e dirá: amarrai-vos de pés e mãos e lançai-vos no exterior das trevas. Mas eu creio, em nome de Jesus, dado o temor que eu, você, nós temos de Deus, estaremos firmes até o último milésimo, centésimo de segundo da nossa vida em Cristo Jesus. Firme na palavra de Deus, olhando para a nossa salvação que há em Cristo Jesus e visando também o bem-estar daqueles que nos observam. Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Oremos juntos. Bendito eterno Deus, meu Pai querido de amor e bondade, graças lhe dou, Senhor, neste momento, pela vida do teu filho e da tua filha que, Senhor, aceitou de bom grado esta palavra. Sabemos que, ó Pai de amor e bondade, questionamentos, opiniões formadas, Senhor, ó Deus, é de fato de direito, Senhor, de ser humano. Mas neste momento, ó Pai, eu não oro, Senhor, tão somente para a questão humana, pela razão humana, melhor dizendo, não. Eu não oro aqui neste momento visando isso. Eu oro, Senhor, visando aquela palavra do Senhor que diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim.
visando que, Pai de amor e bondade, o Senhor tem nos concedido o privilégio de termos na tábua dos nossos corações escritas a Tua lei, ou as Tuas leis. E justamente, ó Pai, o privilégio é de estarmos vivendo nessa dispensação da graça. Na graça, Senhor, nós somos livres para Te adorar, para não pecarmos mais. E não queremos abusar desta graça. Não queremos abusar, Senhor, desta liberdade que há em Ti, ó Deus, Cristo Jesus, nosso Pai. Pai, sendo assim, eu oro para que o Teu filho, a Tua filha, sejam fortalecidos no poder da Tua palavra. Como diz Paulo aos Efésios 6:10, dos demais irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Queremos, Pai, estarmos revestidos de toda a armadura do Senhor. Sendo assim, eu oro, crendo e Te agradeço pela vida de todos quantos estão assistindo esse vídeo, já crendo, Senhor, no melhor do Senhor para a vida de cada um, em nome de Jesus. Receba esta palavra, fique em paz e nos veremos no céu, eternamente na presença de Jesus Cristo. Graças a Deus.